Programa 2 na Balança. Oferecimento: Lojas Xavier. Mania de vender barato. Alô, amigos, um abraço. Estamos chegando aqui pela nova Canal 26 da NET com o programa 2 na Balança, programa de entrevistas e que tem o apoio publicitário lá de Móveis Xavier. Aliás, Loja Xavier. É que quando a gente fala móveis, a gente lembra das Lojas Xavier. Ainda mais nesse mês de aniversário com super descontos, é uma festa de descontos especiais lá nas Lojas Xavier, que é especialista em vender barato. O apoio também lá do Risate e Companhia, do Daniel Risate, Fórmula Chopp, que fica ali na Avenida Antônio Barbosa Filho, próximo do Walmart e do Galo Branco, e também o apoio do nosso Café Terreiro, verdadeiro sabor do melhor café brasileiro. Café Terreiro consumido aqui no Brasil inteiro. Bom, e eu recebo hoje aqui no programa para a gente conversar principalmente de curiosidades desse mundo afora, uma das pessoas mais viajadas dessa nossa Franca, né? Falando aqui na nova. É o meu amigo de longa data, Ademir Sebastião Pedro de Souza, ou Ademir da Nena, como ele costuma ser identificado, né, Ademir? Prazer recebê-lo. Pois é, amanhã fica famosa e a gente vai atrás, né? Você vê como é que é as coisas. Ademir da Nena, né? Ô, Valdes, bom estar aqui com você. Como disse o Cristo na Transfiguração, né? É bom estar juntos com tudo. Eu fico muito feliz de você me convidar, fico honrado e de poder passar alguma coisa, alguma informação, alguma experiência nossa aí para os seus teleassinantes. Eu fico muito feliz e agradeço de coração eu também, pode ter essa nossa certeza amizade. Disso, viu? Ô, Ademir, falando nisso, quantos países você já visitou? Porque a gente costuma dizer, eu conheço tal. Conhece nada. Você talvez conheça, porque você já voltou em muitos países, mas a gente visita um ou outro país, um ou outro lugar. Quantos países você já visitou ou conhece? Olha, não é uma boa ideia, mas 51 países. 51 países. E você falou uma coisa interessante. A gente fala, eu conheço. Mas uma grande parte, com raras exceções, eu conheço bem. Por exemplo, eu cheguei da Terra Santa semana passada, Turquia, Grécia, Turquia, Egito e Israel. Eu já fui em torno de 15 vezes lá. Então, a gente mais ou menos tem uma experiência. Bem, né? Exato. Você chega lá, o pessoal, Roma, Paris, eu já fui, não lembro mais, mas em números redondos de 30, 40 vezes. Então, conheço mais ou menos assim. E vários outros exemplos aqui que a gente não vai informar para não ser o esnobismo, né? Lógico. Qual país você ainda não visitou e gostaria de ir? Olha, dos países que eu visitei, eu não tenho nenhum assim específico assim, mas eu gostaria de conhecer a Austrália, que eu não conheço ainda. Não conheço. É longe, é uma coisa. É longe. Está nos planos e no próximo ano, porque você sabe, há 4 anos atrás eu fiz uma volta ao mundo de trem, mas eu fui de Pequim a Londres. Agora eu quero fazer outra parte. Eu vou incluir o Canadá e a Austrália. Canadá você não conhece? Conheço Canadá. Já foi lá também? Já fui, 2 vezes no Canadá. Austrália você? Austrália não. Faz tempo que eu nunca fui lá. Que nunca foi lá. Dubai? Dubai já estive lá. Já esteve? Já estive lá. Eu estou falando, você conhece o... Dubai, Catar. Já estive. Essa de trem é muito boa, né? É uma experiência totalmente diferenciada, né, Valdir? Porque se você sair de Pequim e a Londres, você atravessar a Mongólia, a China, a Mongólia, a Rússia, e depois a Escandinávia e entrar na Europa e chegar a Londres é coisa incrível, né? Sem dúvida nenhuma. Quantos dias demorou?
Nós demoramos 29 dias. 29 dias, exato. Precisa estar folgado mesmo. Fizemos a 29 dias Transiberiana. A Transiberiana são 16 dias. Para atravessar toda a Rússia, com a Mongólia, os steppes, tudo ali, é coisa incrível, assim, né? Deve ser muito bom, não é? Eu gosto. Gosto. Eu também. Agora, a questão é poder ir, né, Denil? O Santo Agostinho dizia, né? O homem que não viaja é que ele fica sempre na mesma página, né? Então a gente tem que sempre folhear o livro, assim, para estar animado, né? Bom, onde é que você se sente mais em casa? Existe, por exemplo, algumas características, por exemplo, da Itália que se assemelham. Os países latinos são muito semelhantes ao Brasil, né? Então a gente tem uma certa facilidade assim. Portugal, a mesma coisa, né? E a Espanha. O melhor tratado seria Portugal, né? Portugal agora é melhor tratado. Teve um tempo que eles tinham um certo, não eram franceses, mas tinham o nariz rebitado com o brasileiro. Que às vezes você chegava lá, o pessoal tinha aquela coisa de que o Brasil era deles ou foi deles, então perdemos tudo aquilo lá e tudo, essas ideias. Hoje não. Hoje Portugal, depois que entrou no comércio, na comunidade europeia, foi uma revolução. Revolução. Os melhores países para você visitar hoje, antes do mercado da comunidade europeia, era o refúgio da Europa. Eu não vou falar o nome, que respeito aos clientes. Hoje é a porta de entrada da Europa. Pela qualidade do serviço, pela culinária, pelo atendimento dos portugueses, pela jeito deles, pela geografia e pela facilidade que ele tem. Bonito, né? Muito agradável. Né? Bonito e bom. Bom. Come-se bem, né? Come-se bem. Em janeiro eu estou voltando lá de férias. Bacalhoada do João do Grão. João do Grão. João do Grão. Bom, e bom, né? Muito bom. Em janeiro estou voltando lá de férias. Então você acha que onde o brasileiro come melhor é lá em Portugal? Sem dúvida nenhuma. Isso para o meu gosto, porque eu também. Mas na Europa se come muito bem de uma maneira geral, né? Você come o filé lá em Londres, lá, como é que chama? Daquele gado famoso lá e tudo, tá? Esqueci o nome agora, que é uma coisa de louco. Você come as massas lá na Itália, que é coisa de louco, né? Você come as paellas lá na Espanha, né? Os garbanzos, né? Os cozidos do Malagato lá e tudo, tá? É coisa de louco. Então, mas vocês também comem muito bem em Paris, na França. Embora seja específico, assim, um gosto específico, mas a comida francesa é fora de série. Mas lá não pode sentar com muita fome na mesa. Não, lá é diferenciado. É desse tamaninho. É mais degustação, né, e tudo assim. Tudo. Mas é muito interessante. E eu me dou bem também com a Alemanha, porque eu sou chegado no chucrutes, no Reisbein. Comigo o joelho de porco é de primeira. Cerveja. E cerveja, tudo. Então não tem problema, não. Tá. E onde come pior? Na Rússia. Na Rússia, Na Rússia. Rússia se come feroz. Imaginei que fosse lá pro lado da China. Não, a China ainda... Olha, os dois empatam. Né? Porque são comidas específicas, tipo específico, assim, né, e tudo e tal. Lá na China tem um pato laqueado, mas é um pouco diferenciado, e se come muito repolho, essas coisas, tudo e tal. Repolho é bom. Mas o jeito deles fazer. O jeito de fazer. E na Rússia também muito, como é que fala? Também repolho também, beterraba, tudo, frango, mas é um jeito de fazer assim que não é razoável. Se bem que melhorou muito da última vez que eu fui lá. Eu estive na Rússia quando era o regime comunista ainda, então era bem diferenciado. Agora está melhorando um pouquinho. Mas são dois lugares que eu não recomendo a culinária, não. Viu? Pelo menos, porque comida é questão de gosto, né? E eu não tenho restrição nenhuma, mas não como porque é preciso e tudo e tal. É bom, me lembra uma vez que até você falou, não, melhor a gente comer, experimentar, né? A comida do local e tal. E onde foi? Só o Ademir pediu aquele prato lá, mas eu me lembro que você comeu para dizer que realmente estava terrível, né? Mas eu sou desse tipo, sim. Eu acho que você está viajando,
você tem que deixar as comodidades de casa. E você tem que aproveitar tudo que A te oferece, culinária, assim. né? E eu realmente, não foi só essa vez, não, foi várias vezes, viu? Eu caí do cavalo, sinceramente. Estava uma vez no restaurante famoso lá, porque você sabe que eu gosto muito de trem, né, no Tremblay, na Gare do Lyon, restaurante chique, mais de centenário, tudo. Pedi um prato lá, veio uma carne moída, boi ralado, assim, desse tamanho assim, verde, como você pega no supermercado e pacota assim, tudo lá. Aí eu falei pro cara, infelizmente não tem jeito. Dessa vez mas aí o garçom foi muito bom lá e trocou o prato. Mas eu e o Gustavo, nós temos assim, nós gostamos de experimentar a culinária local. E a gente, de vez em quando, se acerta, mas de vez em quando você dá cada derrapada, rapaz do céu. Mas faz parte. Agora, e o idioma? Como é que você se vira? O idioma é o seguinte, o brasileiro tem muita facilidade de jogo de cintura. E o idioma, ele resolve, por exemplo, na parte europeia, por exemplo, na Europa, todo mundo fala inglês. Você tem na Holanda, o pessoal fala em média, 7 idiomas. Mas em média, na Europa, o pessoal fala de 3 a 4 idiomas, tudo, não. Agora, você vai, por exemplo, para o Oriente, para a Ásia, para a Rússia, para a China, para o Egito, o pessoal não fala nada. Somente nos hotéis. Fora dos hotéis ninguém fala. Na Rússia, por exemplo, ninguém fala. Ninguém fala. Então você é igual no Brasil, o pessoal não tem familiaridade de falar inglês. Então você vai se familiarizando, vai jogando cintura, vai fazendo sinais, vai, enfim. E eu tenho viajado, não tem sido estresse para mim, problema do idioma. Porque eu também, infelizmente, eu tenho não frustração, porque na minha idade não dá mais condição de ter isso. Mas eu não sou fluente no inglês. Pra você ter uma ideia, eu faço inglês até hoje. Desde quando de ginásio até hoje. E eu não tenho influência, assim, eu me viro. Resolvo os problemas e tudo assim, mas eu não falo fluentemente assim, tudo e tal. Então tem essa dificuldade. Mas em todo caso, eu vou no Egito, vou na Turquia, vou assim, nunca tive problema. O inglês é que realmente ajuda a resolver. Inglês é a linguagem do turismo, quase né? que universal, né? É a linguagem oficial do turismo. Tudo que existe no turismo é inglês, e é a linguagem, a língua comercial mais falada sem hoje. Dúvida, né? Então, o inglês, somente na Europa, por exemplo, é primordial, entendeu? É fundamental. A pessoa que tem que viajar tem que ter um mínimo de conhecimento de inglês. Senão não vai passar dificuldade. Né? E muita dificuldade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Ademir, e na volta eu queria ver se você se lembra de algum problema que você encontrou aí fora que deu quase um BO e alguma rata que você ou alguém que estava com você cometeu, não é? Eu vou oferecer agora para você. Eu sei que você gosta de um bom café, não é? Bicho. Um bom café. Eu tenho aqui o melhor, que é o Café Terreiro, lá do meu amigo Carraro, do Tales, não é? Então, Café Terreiro, verdadeiro sabor do café brasileiro. Você toma com açúcar, com adoçante? Eu bebo café puro. Puro, assim? Puro não, com água, né? Poxa, Puro não, com água. Mas a maioria dos convidados aqui diz que toma... É que eu tenho uma característica, eu sou doce de natureza, mas se eu tomar eu fico melado aí, dá tudo. E mentiroso por natureza. Um instante só, nós já voltamos, tá? Você tem que fazer a abertura de novo, porque você falou Nova TV. Eu falei? Nova TV. Você comentou que a Nova TV está no ar. É só a aberturinha, tá? Mas aí tem que falar dos patrocinadores. Não, você fala só até você falar da NET Nova 26. Aí depois eles emendam lá. Então tá, pode... Acho melhor falar tudo, porque não tem corte essa parte. Não tem corte, né? É melhor fazer a abertura todinha, né? Não tem... Ela está criando dificuldade. Leva lá no Samuel que ele corta. Leva lá no Samuel, viu? Vai levar lá que ele corta. Então tá bom, eu faço a abertura toda, né? Tá.
Alô, amigos, um abraço. Nós estamos chegando aqui pela nova canal 26 da NET com o nosso programa 2 na Balança, programa de entrevistas e que tem o oferecimento das Lojas Xavier, ainda mais nesse mês que está aí comemorando aniversário. Então, o Olívio Xavier já determinou, para reduzir os preços mais ainda, dando oportunidade ao cliente, ao consumidor das Lojas Xavier de participar da festa de aniversário. O apoio também que nós temos lá de Risate e Companhia, também o Daniel lá na Fórmula Shop, tem tudo para a sua festa, viu? Inclusive empréstimo de chopeiras e tudo isso, tá? É lá na Antônio Barbosa Filho, bem próximo do Galo Branco. E também o apoio do Café Terreiro, verdadeiro sabor do melhor café brasileiro. Café Terreiro, consumido aqui e no Brasil inteiro. Móveis só no Xavier. Só o especialista em móveis oferece a maior variedade, qualidade e os menores preços do Brasil. Guarda-roupas de casal 6 portas, 12 parcelas de 25 sem juros e sem entrada. Aproveite. É preço baixo de verdade. Colchão densidade 33, 12 parcelas de 23,50 sem juros e sem entrada. Venha comprar móveis de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Móveis Xavier. Mania de vender barato. Bem, amigos, estamos de volta aqui pela nova canal 26 da NET com o programa 2 na Balança e hoje recebendo o querido amigo, o Ademir Sebastião Pedro de Souza, que é o Ademir da Nena Viagens, né? Ademir, você já contou muito aí a respeito dos países que você visitou e tudo mais, em número de 51. Mas o trabalho com agência de turismo não é fácil, não. Agora, há poucos dias, tivemos aí, não, eu vou começar tudo outra vez, que eu atrapalhei Thomas tudo. Cook. Hein? Thomas Cook, né? Ontem, né? Falência, né? Falência, é. Falência. Não, então vou começar tudo outra vez. Bem, amigos, estamos de volta com o nosso programa 2 na Balança, hoje recebendo aqui o querido amigo Ademir Sebastião Pedro de Souza, o Ademir lá da Nena Viagens. Então, falando em viagens, Ademir, agora aconteceu aí a falência, talvez, da maior, uma das maiores agências de turismo do mundo, Thomas Cook. Exato, exato. O que deve ter levado a isso, hein, Ademir? Olha, normalmente as operadoras têm um sistema de alavancagem de vendas, por exemplo. Ou a venda desse mês agora, alavancamento no mês que vem, e assim por diante. Dá algum problema? Então não tem jeito de repor. No caso, aí eu não sei especificamente, mas segundo o que a gente ouviu na imprensa aí, eles já estavam devagar há muito tempo. Sei, né? E não conseguiam alavancar isso aí, não conseguiam os empréstimos necessários. Então o recurso foi parar. E infelizmente isso acontece. Tivemos aqui várias operadoras no Brasil, aconteceu, Soletur principalmente, foi o caso mais conhecido, que de uma hora para outra faliu, e várias outras, como companhia aérea também, né? Às vezes a empresa está muito bem durante um longo tempo, exato, e de repente enfrenta uma dificuldade financeira, e roda. Olha, né? Eu tive um caso, nós tivemos um caso de um amigo comum nosso que a companhia aérea faliu durante o voo, Lilico. Estava voando para Miami, durante o voo a companhia faliu. Aí o que eles estavam andando lá começaram a vender e tudo e tal,
e até depois eu resolvi o problema dele e tudo e tal. Melhor Faliu do durante que- o voo. Melhor do que durante o voo, falar, ó, nós estamos falindo, vocês pulam tudo de paraquedas, né? E assim por diante. Infelizmente, no caso específico Thomas. lá da Thomas Cook de Londres, né, a Inglaterra tem um sistema seguro que protege os clientes. Como o número era muito grande, mais de 150 mil pessoas, né, eles fizeram uma operação quase que de guerra para repatriar esse pessoal, que eles estão fazendo isso. No Brasil, nós não temos ainda uma legislação específica. Por exemplo, se acontecer algum problema, vai na base da confiança, tudo e acaba. Tudo, infelizmente. Por isso Já que é bom teve- comprar de uma agência de confiança que você conhece. Tá certo. Ademir, Oi. já teve algum caso, alguma dificuldade, sei lá, que quase que deu um BO? Olha, BO não deu, mas a vergonha que eu passei não está escrita até hoje. Se eu pudesse esconder a cara, eu escondi. Como é que foi? Uma vez eu fui levar um grupo para a feira das feiras de couro de Paris. E estavam vários amigos entre eles, e o principal deles, o Elvio Pussi. Elvio Pussi. E nós chegamos, fomos embarcar pela Air France. Fomos para São Paulo, tudo lá, automóvel, tudo e tal, tal. Aí chegou no balcão da Air France, embarca o seu Elvio, embarca os filhos, embarca todo, turma, tudo e tal. Aqui. Chegou na minha parte, a aeromoça lá, o atendente lá falou, o senhor não vai embarcar. E eu naquela, como? Vai embarcar. A reserva está tudo certo, tudo correto. A nossa agência não falha. Nossa agência é correta, tudo certinho. Ele falou, não, moço, as reservas do senhor tudo certinho, o lugar do senhor tudo certinho. Só tem um probleminha. Qual probleminha? Não tem probleminha, não. Tem. Seu passaporte está vencido. Agente de viagem, e aí? Uai, aí Teve eu, que passar, sou Elvio, era mais assim, o decano, né, de viagem da Europa, tudo e tal. Falei, o senhor vai acompanhar o grupo para mim, o senhor vai ver, tem escala em Paris, depois eu vou para Milão, tudo e tal, e eu vou resolver o problema, e eu encontro o senhor em Milão depois da manhã. E aí eu voltei, estava de carro e tudo, fui Você daquela tava em São época, Paulo? estava em São Paulo. Voltei, fui em Rio Preto naquela época, tirei outro passaporte, no outro dia embarquei e fui encontrar com ele lá em Milão. Mas foi um vexame que não teve tamanho. E ele falou, até Milão eu resolvo, depois não resolvo mais nada, porque nós íamos para Londres, íamos para Amsterdã, ia para Alemanha, tudo, lá uma dificuldade. Na Europa, na Itália, ele falou, pode deixar que aqui eu me viro, não tem problema. Mas depois você se vira, até lá eu garanto. Mas foi bem, depois encontrei com ele lá e tudo e tal, foi ótimo. Mas eu nunca passei uma vergonha na minha vida, deu esse problema. Nem, E de alguém, assim, alguma rata fora do... Olha, eu não lembro assim muito... Se não quiser contar o santo, conta só o milagre. Não, mas eu no momento assim, eu não tenho lembrança de nenhuma. Mas rata acontece... Por demais, né? Por demais, sempre. Sempre tem um que está com problema, um que tem... às vezes é muito comum isso, a pessoa numa forte emoção no momento assim, se esvai tudo e tal. Você solta tudo. Tudo. E tem um caso muito interessante, e eu não vou citar o nome, se bem que já a pessoa está falecida, mas nós fomos para a Terra Santa e chegando lá em Roma, né, pessoa muito simples. Pessoal lá da fazenda Iracema, do Caetitula e tudo e tal, mas bem simples assim, tudo, e foi com a gente, o casal e tudo. E aí chegou em Roma e falava assim, nossa, mas isso aqui é de primeiro mundo. Isso aqui é de primeiro mundo, viu? Tudo lá. Isso aqui é de primeiro mundo. Eu falei, nossa, mas ela, apesar da simplicidade, tudo, né? Falava que isso aqui é de primeiro mundo, primeiro mundo, primeiro mundo. Aí eu falei, isso aqui é o primeiro mundo, foi aqui que o mundo nasceu, né? Teve as coisas. Mas acontecem as coisas assim. Ademir, e na sua opinião, qual o país mais bonito que você já visitou? Olha, indiscutivelmente o Brasil, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque o Brasil, praticamente, tirando algumas circunstâncias de serviço, é um país completo que oferece de tudo. Agora, tem alguns lugares que são bem específicos, assim, que me chamam muita atenção. Por exemplo, Paris é um lugar que é hora de concurso, né?
Se bem que país hoje charmoso, está rivalizando muito com Londres, que Londres também está bom. Agora, um país que me chama a atenção muito é a Suíça. Suíça. Você, principalmente, se você fazer o passeio de trem ali, aqueles lagos, aquelas montanhas, as ferrovias dele, tudo. As ferrovias são tombadas pela Unesco, tudo, beleza que é. O clima, tudo. O povo, porque lá é uma diversificação muito grande, né? Que são 176 comunidades e tudo. Lá tem gente do mundo inteiro. Em cada Mas parte... todos muito bem educados. Tudo muito bem educado, tudo e tal. Então a Suíça é magnífica. O lugar que me chama atenção, que eu gosto, sim, que eu acho bonito, é onde eu estive a semana passada. Terça-feira passada eu estava lá. É Istambul, que tem lá o canal do Bósforo com o Corno de Ouro, que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara. Eu acho encantadora aquela cidade, aquelas mesquitas, tudo. À tarde, o pôr do sol reflete assim na boca do lago, assim, e aquilo então reflete a cor de ouro, assim, chama cor de ouro. É bonito. E um país que me chama atenção também é o Canadá. O Canadá é também quase que uma espécie de Suíça, que é uma perfeição, assim, tanto em belezas naturais como em cultura, que o povo lá também é coisa assim, simplesmente notável. Então são alguns lugares que me chamam a atenção. Você citou o Brasil, concordo plenamente com você. Eu sempre digo, as pessoas precisavam conhecer primeiro o Brasil, depois sair fora, mas tem tanto lugar maravilhoso aqui. Por que? A gente já pergunta mais ou menos sabendo a resposta. Por que o Brasil não tem essa atração tão grande lá fora para o turismo, para a visitação aqui, né? Talvez seja em razão muito da violência, né? Talvez seja isso, ou uma má divulgação das coisas bonitas que tem aqui no Brasil, né? Ô Vodes, a sua pergunta é muito oportuna e interessante. Merecia até um capítulo especial para discutir esse assunto. O turismo no Brasil não é levado a sério. Também isso, né? Entendeu? O turismo do Brasil não é levado a sério. Quer dizer, os nossos governantes, os nossos dirigentes, eu diria até os nossos empresários não levam o turismo a sério. Eles não veem o turismo como uma extensão do bolso, assim, que você pode ganhar dinheiro com o turismo. Pra você ter uma ideia, no Brasil é uma nulidade, assim, no turismo. Você vê, por exemplo, tem lugares, por exemplo, Las Vegas é 10 vezes mais turista do que o Brasil. Viu? Israel recebe mais turistas que o Brasil, é menor do que Recife, menor do que Aracaju e tudo. E assim por diante. Então o turismo não é levado a sério. Eu tenho até uma teoria, e como eu já sou idoso, né, então você pode às vezes falar bobagem, o pessoal não pode criticar muito. Eu acho que se o Brasil investisse no turismo, nós não precisaríamos de Vale do Rio Doce exportar coisas, exportar nossa soja, exportar o nosso gado, exportar nada. Só o turismo alavancaria toda a estrutura econômica. Porque para você ter um emprego no turismo, hoje está em torno de R$30 mil e ainda alavanca mais 4 adjuntos. Né, tudo. E é a resposta mais rápida que tem. E um caso é Franca, né, que não é levado o turismo a sério. Porque... você citou Las Vegas, realmente, mas ali são aqueles cassinos, né? Não, mas o que atrai? É um deserto. Fizeram. Mas fizeram. Cancún fizeram. Também. E assim, vários deles, assim, tudo. Eu estou sendo desde que eu estou lembrando, assim, mas se for fazer o estudo mais apurado, existe vários, assim. Quanto lugar maravilhoso, o nosso Nordeste, principalmente com aquelas praias e tal, mesmo o Sul, né? Tanto lugar lindo, essa região pantaneira, né? Você falando aí agorinha mesmo de Bonito, né? E, olha, tem tudo completo, tem no Rio Grande do Sul as missões, tem a selva amazônica, tem os rios para pescaria, piscosos, tudo e tal, tem as cidades históricas, tem o turismo industrial, que é de São Paulo e outras regiões do Brasil. Enfim, existe mil e uma maneira, completo. Entendeu? Coisa, por exemplo, você vai em outros lugares, por exemplo, o pessoal fabrica o turismo. Aqui tem, não precisa fazer nada. É só
ter o produto turístico, Exatamente, que infelizmente não tem. O produto, o que é o produto turístico? Você ter todo, hotelaria, restaurante, pessoal especializado, tudo, meio de locomoção, tudo. Aqui nós estamos nas mãos das companhias aéreas, quer dizer, o pessoal não vem para cá. O custo é muito alto. As coisas, tudo assim, são os custos altos dentro do Brasil, entendeu? Então, é uma dificuldade que não tem tamanho. Viu? Além disso, ainda tem os outros, a violência. Uma divulgação maior lá fora e a questão da violência aqui em vários lugares. Né? E existe uma coisa, por exemplo, você pega, por exemplo, a Embratur, Ministério do Turismo, e você já foi político, você sabe, cada política imprime a sua característica. Como troca, por exemplo, nós tivemos no Ministério do Turismo aí, eu não sei em números quantitativos, mas tivemos 6 ou 7 em 4 anos. Então, como é que vai dar um... sem dúvida. E o turismo, você precisa ter investimento. Você foi na pescaria agora, não foi? Foi. Quantas vezes você foi convidado antes? Imagino vários vezes. Exatamente. Então, você tem um processo de realização disso aí. Você não vai resolver de uma hora para outra. E é entendeu? o tipo do lugar que, principalmente para quem vem de fora, aquilo é uma maravilha. Nossa Senhora, é inigualável. É inigualável. Praticamente, o Brasil tem algumas exclusividades que não se misturam com outros países. É que eles estão tudo de olho, né? Na Amazônia. Lógico, a riqueza que tem, tudo. E a diversificação, né? Sem De dúvida. culinária, de povo. Nosso povo é coisa impressionante. Sem dúvida nenhuma. O papo é muito agradável, nós podemos até fazer um segundo tempo qualquer dia desses. Eu quero agradecer o apoio que a gente sempre recebe das lojas Xavier, aproveitando nesse mês aí ainda o aniversário Loja Xavier, né? Aproveite para ver a linha de estofados, também o apoio de Risate e Companhia, né? Café Terreiro, verdadeiro sabor do melhor café brasileiro. Eu falei do Fórmula Chopp, lá com o Daniel Risati, e eles mandaram um presente para você, Ademir. Tá vendo? E eles estão oferecendo para a pessoa certa, viu? Hein? Estão oferecendo para a pessoa Eu certa. sei disso, eu sei disso. Ô, Ademir, nossa, olha lá, É comigo deve ser mesmo. a Budweiser ou como é que é? Pode abrir aqui? Pode, né? Pode aí, olha, menino. É a Beck's. Beck's é a cerveja alemã. Olha, É uma das cerveja cervejas- alemã. Isso em homenagem ao Ademir, né, que conhece o mundo inteiro. Aqui, ó, cerveja alemã que o Daniel Opa. Risati mandou Alô. de presente para você. Obrigado, tá viu? bom? Obrigado. Eu conheço a Beck's. Isso. Conheço a Beck's da Alemanha. É uma das cervejas mais fortes que tem. É, muito boa. Então, o Eu Ademir já tira conheço. de Muito letra, bom, né? muito bom. Ademir, Viu? valeu, amigo. Um abraço. Eu agradeço e me sinto honrado dessa deferência sua como amigo pessoal nosso. É um prazer, Muito feliz. Ademir. Gente, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima, se Deus quiser.